Boa noite, irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Vamos ao nosso devocional de hoje em Êxodo capítulo 22. Moisés está recebendo de Deus leis, e essas leis do capítulo 22 dizem respeito à proteção do patrimônio, ou seja, leis acerca do que acontece com quem rouba, com quem prejudica outras pessoas por descuido e também questões de depositário, aqueles que recebem em guarda bens e, portanto, tornam-se responsáveis por eles. E também leis civis, leis de proteção à comunidade, em relação a casamento e especificamente a adoração a Deus. Vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 5. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Bem, é muito interessante ler hoje um texto como esse no nosso contexto, na atual situação do nosso país. E aqueles certamente que têm fome e sede de justiça pensarão: uau, se estas leis estivessem vigendo no Brasil hoje, como a situação poderia melhorar, como a vida poderia ser mais bem vivida. Notem, se um homem fosse pego roubando um boi ou uma ovelha e ele sacrificasse esses animais, levando vantagem, ele deveria restituir 5 bois por um boi que foi roubado, ou 4 ovelhas por uma ovelha que foi roubada. E aqui uma rápida referência a 2 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natan foi confrontar o rei Davi a respeito do seu pecado de adultério e homicídio, e ele conta então a história de um homem que possuía uma única ovelha que cuidava como filha e era vizinho de um homem rico. E quando recebeu hóspedes em sua casa, toma a ovelha desse único homem para preparar uma refeição para os seus convidados. Davi fica indignado e faz a sentença de acordo com a lei de Deus, já que uma ovelha foi forçadamente tirada daquele homem pobre. O homem que praticou tal ato pela brutalidade deveria morrer, mas ele também deveria restituir 4 vezes, conforme a lei de Deus. Se o ladrão, no verso 2, for pego arrombando e por isso ele for ferido e morto, quem cometeu o ato não está praticando um homicídio, e sim fazendo defesa pessoal e também defesa do seu patrimônio. Portanto, não há crime. Agora, há uma previsão. Se isso acontecer de ferir o ladrão, o assaltante, posteriormente ao ato da invasão, ao ato do roubo, aí sim há uma questão de homicídio. Também a respeito do ladrão que for pego depois de ter roubado um animal ou um bem. Se o bem for recuperado, hoje é muito comum algumas pessoas pensarem: bom, foi feita a reparação do dano e está tudo certo. Na lei que Deus deu através de Moisés para o povo de Israel, não. Se um homem, por exemplo, roubou boi ou jumento e esse boi ou jumento foi restaurado, foi devolvido àquele que sofreu o roubo, ainda assim o ladrão deveria pagar, indenizar o dobro, a fim de que não mais incorresse nesse tipo de conduta. Verso 5, a situação de alguém descuidado, que deixou o gado solto, passando, e o gado invadiu a área, invadiu a seara, a vinha, o campo de uma outra pessoa. O que é responsável pelo rebanho que assim fez é obrigado a oferecer o melhor do seu campo como restituição. E meus irmãos e irmãs, pensem a respeito disso,
sobre como a lei de Deus para o povo de Israel naqueles dias, estamos falando do século XV antes de Cristo. Estamos falando de uma sociedade extremamente primitiva em relação aos nossos dias, extremamente violenta, injusta, um tipo de feudalismo brutal em que a lei do mais forte quase sempre prevalecia. Estas leis eram leis de proteção, eram leis para fazer com que o povo de Israel realmente desfrutasse das bênçãos do Senhor. A partir do verso 6 e até o verso 15, nós temos leis a respeito de como tratar dano de patrimônio em caso de incêndio, de queimas, em caso também de depositários, aquela questão de dar em confiança algo para alguém. Veja, por exemplo, o verso 7. Se alguém entregar ao seu próximo prato ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Bem, aqui Deus já predetermina, pré-ordena o que deve acontecer em caso de que o depositário seja fiel, mas tenha de fato sofrido um roubo e, portanto, ele não tem responsabilidade, culpa sobre o que aconteceu. Mas o caso deveria ser levado diante dos juízes para determinar, para apurar, para fazer investigação se de fato o depositário agiu de uma maneira honesta, justa e idônea ou se ele próprio praticou um furto, e nesse caso ele também deveria indenizar. Bem, a partir do verso 16, nós temos leis a respeito das responsabilidades sociais, e não só entre os seres humanos, mas especialmente entre os seres humanos na sua relação com Deus. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. O casamento neste período da história da humanidade, do povo de Israel, era muito diferente do casamento nos dias de hoje. Hoje é um contrato em que duas pessoas que têm capacidade civil para isso contraem publicamente por livre e espontânea vontade. Neste período da história de Israel, o início da trajetória do povo como nação, o casamento era organizado pelas famílias. Mas havia uma previsão: se um homem de repente seduz uma moça virgem e deita-se com ela, o que nós chamamos de fornicação, ele é obrigado a pagar o dote, ou seja, a indenização por tirar uma filha da casa do seu pai. Era essa a função do dote. A família estava perdendo alguém da sua convivência e, portanto, recebia uma indenização em dinheiro. Se ele quisesse casar com a moça e se o pai consentisse, tudo ficaria resolvido. Mas ainda que os pais não aceitassem, o homem que agiu assim, seduzindo a virgem, ele teria que pagar o dote, teria que dar a indenização. Verso 18: não deixem viver a feiticeira. Aqui diz respeito a algo muito complexo para aqueles dias. A idolatria, especialmente na região de Canaã, era tão perversa que havia cultos paganizados que frequentemente realizavam sacrifícios humanos, rituais macabros, alguns que acontecem até os dias de hoje. Mas a grande verdade é que Deus estava protegendo espiritualmente o povo, para que eles não se contaminassem com a idolatria dos povos que seriam expulsos de Canaã. Os povos seriam expulsos justamente pelo seu grande grau de ofensa a Deus. Verso 19: todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Hoje, infelizmente, é muitas vezes considerado um fetiche, ou mesmo um hábito socialmente aceito, a zoofilia, mas é claro, é uma perversão da natureza que Deus criou de acordo com a Bíblia. Verso 20: quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Ou seja, o nosso Deus é um Deus santo, 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 que exige exclusividade na adoração. Do verso 22 em diante,
Nós temos leis de proteção social e vejam como Deus quer que nós tratemos certos grupos de pessoas que são vulneráveis. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Versículo 21. Meu irmão, minha irmã, se nós levássemos a sério este mandamento até os dias de hoje, como seria diferente a nossa conduta em relação àqueles que chegam no nosso país, vindos de contextos bizarros, terrivelmente dolorosos, de refugiados de guerra, de pessoas que passaram miséria terrível nos seus países, como aconteceu recentemente com a Venezuela e, portanto, um êxodo de venezuelanos no nosso país. E muitas pessoas tratam de uma maneira xenofóbica, odiando esse estrangeiro que vem para a nossa terra. Eu não estou fazendo defesa de quebra de fronteiras, de uma grande pangeia, de um globalismo, não é nada disso. Nós podemos manter as nacionalidades, podemos respeitar fronteiras, podemos ter leis cabíveis de imigração e ainda assim temos compaixão por aqueles que sofrem e que vêm buscar auxílio e refúgio onde nós vivemos. É o que Deus está ensinando. Inclusive porque o povo de Israel foi também estrangeiro no Egito. Verso 22. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Estes dois grupos de pessoas, inclusive no Novo Testamento, são tão enfatizados. Órfãos e viúvas, pessoas que estão num grau de vulnerabilidade altíssimo. As viúvas, porque no passado eram pessoas que tinham muitas limitações sociais, dependiam de seus maridos, essas mulheres, e, portanto, estavam incapacitadas para quase todos os atos da vida, seja porque a sociedade proibia, seja porque elas não tiveram oportunidades de serem treinadas, de aprenderem a fazer certas coisas. E no momento em que ficavam viúvas, sofriam imensamente. Os órfãos, evidentemente, sendo crianças ou mesmo adolescentes, não tinham total capacidade de cuidar de si próprios e por isso dependiam da misericórdia alheia, como muitas vezes acontece até os dias de hoje. A situação das viúvas hoje é um pouco diferente, desde que nosso modo de viver social não é mais do mesmo patriarcalismo deste passado, não obstante ainda sejamos uma sociedade muito machista, mas as mulheres hoje conseguem desempenhar funções e aprender tudo o que elas querem para ter uma vida na qual elas também possam exercer atos e também cuidarem de si próprias. Mas ainda assim, o cuidado com viúvas e órfãos, pessoas vulneráveis, desprotegidas e que estão a sós, é uma grande obra que Deus nos deixou a fazer. E por isso ele também deixou o mandamento: não prejudiquem essas pessoas, porque se vocês prejudicarem, seus filhos e suas esposas ficarão órfãos e viúvas. Deus próprio vai fazer a vingança. Verso 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando o lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Bem, aqui Deus está falando quanto à atitude de ajudar e socorrer o próximo, quando fazemos empréstimos, de não fazermos isso com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com as pessoas do nosso convívio, e no caso aqui específico, o povo de Israel entre si, não deveria haver avareza, ganância no empréstimo. Deveria ser feito por caridade, por generosidade. E se houvesse penhor, e esse penhor fosse o manto que a pessoa usava para dormir, este manto, esse penhor deveria ser devolvido, porque do contrário, o próprio Deus ouviria o clamor do necessitado e também faria a punição. Versos 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Bem, se isso estivesse sendo observado até os dias de hoje
por nós, os que estamos na nova aliança em Cristo, como seriam também diferentes as nossas palavras em relação àqueles a quem o próprio Deus colocou como nossas autoridades. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primogênito filho de vocês, e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Bem, Deus, ele deu leis para abençoar o seu povo, para fazer com que a vida daqueles que ele próprio escolheu para estar num pacto, numa aliança, fosse virtuosa, feliz e repleta de prosperidade. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque a tua palavra nos mostra o teu amor, a tua misericórdia em escolher um povo e dar leis a fim de que a vida deste teu povo fosse bem ordenada, próspera, feliz e também socialmente bem vivida. Senhor, ajuda-nos a aprender os princípios que temos aqui e a viver no tempo presente buscando a justiça, servindo ao Senhor, amando pessoas, zelando pela honestidade, pela bondade, pela misericórdia, pela justiça, pela idoneidade, por sermos homens e mulheres que refletem o teu caráter. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, fiquem na paz do Senhor, permitindo o nosso Deus. Até amanhã.